A paz de Cristo, me chamo José Otávio e você está aqui no canal Palavra Viva. Hoje eu gostaria de falar um tema de suma importância da Palavra de Deus para a vida do cristão. Eu queria começar lendo a respeito de 2 Coríntios, no capítulo 7, do versículo 8 em diante. Hoje nós vamos falar sobre correção do Espírito Santo, disciplina pelo Espírito Santo. Em 2 Coríntios, no capítulo 7, no versículo 8 em diante, diz o seguinte: Portanto, ainda que vos tenho contristado, entristecido com a minha primeira carta, não me arrependo, embora já tivesse me arrependido, porque ver que aquela carta vos entristeceu, ainda que por pouco tempo. Agora folgo, porque fostes entristecidos, mas porque fostes entristecidos para o arrependimento, pois fostes entristecidos segundo Deus, de maneira que por nós não padecestes dano em coisa alguma. Agora o versículo chave. Porque a tristeza segundo Deus opera arrependimento para a salvação, da qual ninguém se arrepende, mas a tristeza do mundo opera a morte. Hoje nós queremos falar aqui sobre a disciplina e a correção que o Espírito Santo de Deus traz para a minha alma. Meu irmão, um dos sinais ao qual o Espírito de Deus está me corrigindo e me disciplinando é ao qual Ele fala dentro de mim, quando em mim, às vezes, quando eu peco, porque tem vezes que a gente não dá ouvidos ao Espírito Santo, mas quando a gente sente uma tristeza, quando a gente peca, quando a gente se sente mal, sabe? Cara, eu pequei, eu não acredito, meu Deus, eu preciso orar, eu preciso pedir perdão. Sabe quando a gente fica na consciência e fica no nosso coração e a gente se entristece por ter pecado? Isso mesmo. Isso é um dos modos de disciplina ao qual o Espírito Santo de Deus ele trata com nós. Claro que trata através da palavra. Nós vamos ver um texto que fala que a palavra ela é para corrigir, disciplinar para nós sermos aperfeiçoados. Mas só que sem o Espírito Santo de Deus, nós podemos ler na palavra de Deus o que é pecado e a gente não sentir nada, a não se mover nada dentro de nós e nós continuarmos com uma vida podre, suja de pecado, caindo cada vez mais no pecado e não estar nem aí e conhecendo a palavra de Deus, mesmo assim. Então, nós vamos ler lá no livro de 1 Coríntios, ao qual nós vamos ver a igreja de Corinto. O apóstolo Paulo, no capítulo 3, no versículo 1 em diante, ele vai dizer: vocês são carnais. Vamos abrir o texto? E eu, irmãos, não vos pude falar como a espirituais, mas como a carnais, como a meninos em Cristo. Vamos notar aqui que ele está falando para cristão, ele não está falando para pessoa que não é cristão. O apóstolo Paulo, ele está falando com crente, com cristão, com filho de Deus. Ele está dizendo: eu não consegui falar com vocês como a espirituais, mas como a carnais. Eu quero chamar a atenção para um detalhe muito importante, porque hoje em dia, nas nossas igrejas, no nosso modo de viver, em comunidade, em corpo de Cristo, nós achamos que a pessoa espiritual é a pessoa que tem dom, e não é. Eu vou mostrar para vocês aqui pelo texto de Deus que não é, pelo texto da palavra de Deus que não é. Aqui ele está falando: eu tive que falar com vocês como a carnais, não como a espirituais, porque vocês ainda são meninos e existe dissensão. Eu sou de Apolo, eu sou de Pedro, eu sou de Paulo. Vamos ler 1 Coríntios capítulo 1, versículo 7, diz o seguinte: de maneira que nenhum dom vos falta. Se nós lermos a carta de 1 Coríntios, nós vamos ver que praticamente quase que metade da carta o apóstolo Paulo ele dá um ensinamento correto dos dons. Para que é o uso dos dons? Como que se usa os dons do Espírito? Como é que o Espírito Santo de Deus age na nossa vida através dos dons? Porque o dom é do Espírito Santo. Só que aqui ele começa repreendendo e dando uma dura, chamando eles: vocês são carnais, vocês são meninos, porque vocês, e a gente vai notar aqui no versículo 7 do primeiro capítulo, que eles tinham dons. Então é possível, anote aí, é possível um cristão ser carnal e ter dons. É possível. Mateus capítulo 7, versículo 18. Vamos lá em Mateus capítulo 7, no versículo 18. Não pode a árvore boa dar maus frutos, e nem a árvore má dar frutos bons, porque toda árvore que não dá bom fruto corta-se e lança-se no fogo.
Portanto, pelos seus frutos os conhecereis. Nem todo aquele que me diz, Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai que estás no céu. Aquele que vai entrar no céu é aquele que faz a vontade de Deus. E se nós olharmos o contexto bíblico de fazer a vontade de Deus, existe um resumo ao qual fala sobre o fruto do Espírito, que está lá em Gálatas capítulo 5, versículo 22 e diante, que vai falar sobre andar no Espírito. O que o Espírito Santo de Deus produz na nossa vida: amor, paz, paciência, bondade, benignidade, mansidão, domínio próprio. O Espírito Santo de Deus vai nos produzir o fruto do Espírito. Então o fruto do Espírito é a vontade de Deus ao qual nós conseguimos cumprir ou praticar, claro, em comunhão com o Espírito, porque sem a comunhão com o Espírito Santo de Deus nós não conseguimos praticar a palavra. Nós conseguimos praticar a palavra somente pela graça do Espírito Santo de Deus operando em nós. Só que nós temos que entender que nós temos que também nos submeter ao Espírito, à vontade do Espírito Santo, para nós fazer a vontade dele. Aí sim nós somos espirituais, quando nós cumprimos a vontade de Deus. Só porque eu tenho dom, eu posso falar em língua, profetizar, revelar, expulsar demônio, fazer milagre. Mas, vamos continuar no texto? Nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai. Muitos me dirão naquele dia, olha as justificativas, que eu sou usado por Deus. Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome? Profetizar é um dom do Espírito. E em teu nome não expulsamos demônio? Aqui eu quero abrir um parêntese, porque tem gente que pode dizer, mas esses caras aqui, eles não são salvos. Vamos continuar no texto. E em teu nome nós não expulsamos demônios? Em teu nome não fizemos muitas maravilhas? Então lhes direi abertamente, nunca vos conheci, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Meu irmão, tem gente que diz que essas pessoas aqui nunca foram salvos, esses caras aqui são falsos profetas e que nunca foram salvos. Meu irmão, uma pessoa que nunca foi salva, ela não pode expulsar demônios. Esse camarada aqui é um camarada ao qual foi cristão, que está andando no caminho da iniquidade. Porém, o nome de Jesus ele tem poder para expulsar demônios. Vamos lá? Vamos lá então? Mateus no capítulo 12, no versículo 25 e 26. Jesus, porém, conhecendo seus pensamentos, disse-lhes. Jesus tinha acabado de expulsar o demônio de um rapaz. Todo reino dividido contra si mesmo não subsistirá. Como pode subsistir o seu reino? E se Satanás expulsa Satanás, está dividido contra si mesmo. Como subsistirá, pois, o seu reino? Meu irmão, o camarada de Mateus, capítulo 7, no versículo 21, não está falando de uma pessoa ao qual nunca foi cristã e se faz de crente e tem poder para profetizar, para expulsar demônios, para fazer maravilhas. Não, porque uma pessoa que não é nascida de novo, ela não consegue expulsar demônios. Ali está falando de uma pessoa ao qual nasceu de novo, sim, só que hoje ela já está vivendo em iniquidade. E Deus, por sua infinita misericórdia com o outro e não com ele, essa pessoa consegue sim profetizar, porque é um dom do Espírito de Deus. E os dons do Espírito de Deus são irrevogáveis. Porém, essa pessoa continua sendo usada por Deus pela misericórdia que Ele tem das outras pessoas. Então, meu irmão, eu estou fazendo todo esse contexto para a gente entender a questão da tristeza segundo o arrependimento. Então, eu tenho que cuidar se... Meu irmão, eu sou usado por Deus, eu falo em línguas, eu profetizo, eu conheço teologia, eu conheço Bíblia, eu conheço grego, eu conheço hebraico, mas meu irmão, se eu não me entristeço quando eu peco, aí tem um problema. É esse o alerta que eu quero trazer para nós aqui. Eu sempre peço para Deus, sempre Deus, qualquer pecado, por mais mínimo que seja, só um pecadinho, foi só um palavrão, foi só uma coisinha, meu irmão, se isso não agrada o Espírito de Deus, em nome de Jesus, que o Espírito Santo de Deus venha trazer no meu coração arrependimento, que eu venha me entristecer, porque infelizmente com nós cristãos, com nós que somos imperfeitos, tem que ser assim. Geralmente tem que ser com tristeza causada pelo Espírito Santo de Deus para gerar arrependimento, para me arrepender. Vamos lá para outro texto? Hebreus, no capítulo 12, no versículo 6 a 11, vai dizer o seguinte: porque o Senhor corrige o que ama
e açoita a quem recebe por filho. Se suportais a correção, Deus vos trata como filhos. Porque que filho há a quem o pai não corrigirá? Mas se estáis sem disciplinas, da qual estáis feitos participantes, sois estão bastardos e não filhos. Além do que tivemos nossos pais, que segundo a carne nos corrigiram, e nós o reverenciamos, não nos sujeitaremos muito mais ao Pai dos Espíritos para vivermos? Porque aqueles, na verdade, por um pouco de tempo nos corrigiram, como bem lhes parecia, mas este, para nosso proveito, para sermos participantes da sua santidade, ou seja, a correção é para te se tornar cada vez mais santo, andar em santidade. E na verdade, agora é o versículo-chave que complementa 2 Coríntios capítulo 7, do versículo 8 ao 11. Diz o seguinte, Hebreus capítulo 12, versículo 11. E na verdade, toda correção, ao presente momento, não nos traz alegria, senão tristeza, mas depois produz um fruto pacífico de justiça nos exercitados por ela. Meu irmão, o Espírito Santo de Deus, quando Ele nos corrige, na hora, não nos parece alegre, nós não nos sentimos alegres, nós não nos sentimos bem com aquilo. Porém, se nos trouxe arrependimento, é de Deus. Porque eu quero trazer um paralelo aqui entre a acusação de Satanás e a tristeza de Deus para o arrependimento. Meus irmãos, a palavra de Deus, ela nos corrige para, 2 Timóteo capítulo 3, versículo 16, não é só para mim conhecer a palavra de Deus. Porém, o Espírito de Deus vai corrigir o meu coração através da palavra. 2 Timóteo 3,16 vai dizer o seguinte: toda a escritura divinamente inspirada é proveitosa para ensinar, redarguir, corrigir, para instruir em justiça, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda boa obra. Meu irmão, a palavra de Deus, se eu conheço a palavra de Deus, eu tenho que ser corrigido por ela. O Espírito Santo de Deus, ele vai me trazer correção no meu coração. Agora, se eu conheço a palavra de Deus e eu somente, simplesmente conheço, e quando eu peco, vivo uma vida de pecado, eu não sinto nada, eu não me arrependo, eu não tenho choro, eu não tenho lágrimas, eu não vou para o secreto com Deus para ser limpado, purificado todos os dias, meu irmão, aí tem algo muito errado. Eu quero dizer um alerta de Deus para nossas vidas. Porque muitas pessoas, como eu mostrei aqui no texto bíblico, em vários textos, a igreja de Corinto, ela era usada. Sabe aquela pessoa usada pelo Espírito Santo? Cara, usado não quer dizer que é aprovado. É importante ser usado. Nós vamos gravar um vídeo sobre o dom do Espírito. Eu gravei um vídeo há pouco tempo atrás sobre o fruto do Espírito, sobre conversão. Nós vamos gravar um vídeo sobre o dom do Espírito. É importante sim ter dom do Espírito, é usado para servir o corpo de Cristo. Porém, nós temos que entender que isso não nos aprova. Por muito tempo, eu na minha vida, há anos e anos atrás, no início da minha caminhada com Cristo, eu comecei a focar muito nos dons. Mas quando vinha uma tentação, eu não conseguia resistir depois de um tempo. Por quê? Por causa que eu não era treinado no fruto do Espírito. A questão de pecado, a questão de arrependimento, a questão de aperfeiçoamento na fé, a questão de ser corrigido, tratado pelo Espírito Santo no meu coração. Então, meus irmãos, nós também não podemos confundir a acusação de Satanás, porque a tristeza que é para a morte, como nós lemos em 2 Coríntios capítulo 7, versículo 8 a 11, no versículo 11 vai dizer que a tristeza do mundo é para a morte, e é a acusação de Satanás. Quando é a acusação de Satanás, vai nos levar a pecar até mais. Quando é a acusação de Satanás, nós não vamos querer buscar Deus, nós não vamos querer se encontrar com Deus. Isso é a acusação de Satanás. Isso é a acusação de Satanás. Entende? Porque lá em 1 João, no capítulo 1, versículo 8 ao capítulo 2, versículo 1, vai dizer o seguinte, que se nós dissermos que nós não temos pecados, nós somos mentirosos e a verdade não está em nós. Porém, se nós confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos purificar de todo o pecado. E nós temos um advogado que nos justifica. Porém, meu irmão, se eu estou sem disciplina, se eu estou sem correção, cara, eu tenho que começar a me alertar. Porque quando a gente começa a cair, o que é iniquidade? Uma hora nós vamos falar um vídeo sobre iniquidade também.
Meu irmão, quando eu começo a cair demais em pecados e não me arrependo e não tenho um coração contrito e quebrantado diante de Deus, eu não busco arrependimento, eu não busco me arrepender na presença de Deus, meu irmão, é uma beira para a gente beirar a apostasia. E o cristão perde a salvação, meu irmão. O cristão perde a salvação. Também teremos vídeos aqui no canal, nós temos vídeos aqui falando sobre perca de salvação. É importante demais a gente falar sobre isso, porque hoje em dia tem muitos ensinamentos por aí ao qual contradiz a palavra de Deus, ao qual na prática a gente entende isso também, vivendo com Deus. Que Deus abençoe sua vida, que Deus venha estar nos corrigindo e nos entristecendo para o arrependimento, e que nós venhamos ter um coração puro, limpo e que agrade a Deus, que nós venhamos ter uma vida e uma conduta que agrade ao Eterno, em nome de Jesus. Deus abençoe.